Fala galera de exatas, o vídeo de hoje é sobre função trigonométrica inversa. Primeiro de tudo, as funções trigonométricas inversas no Brasil são representadas seguindo a notação arcseno, arquicosseno e arctangente. Porém, nos Estados Unidos, eles usam mais a notação seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Beleza, na calculadora da Cássio e nas réplicas, ela vai aparecer nesse formato da direita, apesar de no Brasil a gente utilizar essa primeira notação aqui. Mas são apenas duas formas de representar a mesma coisa, certo? Elas aparecem na cor amarela em cima das teclas seno, cosseno e tangente. E como eu faço para usar esses comandos? É muito fácil. Eu vou apertar a função Shift e quando essa função estiver ativa, tiver um Szinho aqui na esquerda superior do vídeo, da tela, indica que quando apertar algum botão, eu não vou estar usando a função estampada no botão. Eu vou estar usando a função impressa em amarelo em cima do botão. Ou seja, quando eu aperto o botão seno com a função Shift ativa, eu estou utilizando o comando arcseno, que fica aqui em amarelo aqui em cima. Beleza? Quando eu aperto sem o Shift estar ativo, eu estou usando o comando seno. E agora o mais importante, como a função arcseno funciona? A função arcseno, é o oposto da função seno. Na função seno, que é a que está aparecendo na tela, eu digito um ângulo e a calculadora vai me responder qual o valor do seno desse ângulo. Qual o seno de 90 graus? A calculadora me responde 1. Na função arcseno, é o completo oposto. Você vai... Peraí, deu erro aqui. Shift, seno. Você vai dizer um seno específico, por exemplo, 1, e a calculadora vai te responder qual ângulo que possui esse seno, beleza? Então ela te respondeu, o ângulo que possui o seno igual a 1 é o ângulo de 90 graus. Outro exemplo aqui, qual o ângulo que possui o seno de menos 1? A calculadora te respondeu, o ângulo que possui o seno de menos 1 é o ângulo de 90 graus, beleza? Agora um exemplo polêmico aqui, arcseno de novo, de 0. Qual o ângulo que possui o seno de 0 graus? Ela deu a resposta igual a 0. Tá certo, tá. Mas se você observar o círculo trigonométrico, que está aparecendo aqui do lado direito da tela, você vai ver que existem dois valores possíveis, dois ângulos diferentes que possuem o seno igual a 0, que é o ângulo de 0 graus, na direita aqui, e o ângulo de 180, lá do outro lado. Só que a função arcseno ela é limitada no intervalo de menos 90 graus até 90 graus, ok? Esse é o domínio da função. A função arctangente é a mesma coisa, você usa o Shift e o intervalo de limitação é o mesmo. Vai de menos 90 até 90 graus. Você digita um valor específico aqui, qual a tangente, qual o ângulo cuja tangente seja 1? Ela vai te responder 45 graus. Mas também tem outro ângulo lá no terceiro quadrante que possui a tangente igual a 1. Só que o domínio da função arctangente é limitado de menos 90 até 90 graus. Ok? A função arquicosseno é bem semelhante. Só que o intervalo de limitação dela é de 0 graus até 180 graus. Então, quando você calcular o ângulo cujo cosseno seja 0, ele vai te responder 90 graus. Apesar de 270 graus possuir o cosseno igual a 0 também. Beleza? Certo. Uma coisa importante que você tem que perceber é que a função arquisseno te dá o valor de um ângulo em relação a um seno que você está informando. Então, você tem que formar um seno que exista. Se você digitar, por exemplo, um seno 2, não tem nenhum ângulo que possui o seno 2. Então, vai ter um erro matemático aqui na calculadora. Ela não conhece nenhum ângulo que possui o seno igual a 2, então não vai dar certo, pessoal. Vocês precisam digitar um valor de seno que exista. Ou seja, ele vai de menos 1 até 1 positivo. No caso do cosseno, a mesma coisa. Ele vai de menos 1 até 1 positivo. Já no caso da tangente, ela não tem essa limitação, né? O valor da tangente pode vir de menos infinito até mais infinito.
Então, obrigado por assistir. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.